Oi, boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente reunidos, né? Utilizando desse sistema maravilhoso de tecnologia para que a gente possa se comunicar. E eu estou muito feliz em voltar aqui ao canal com um assunto muito, mas muito gostoso da gente debater, tá certo? E quero parabenizar também as pessoas que estão me apoiando e as pessoas que estão sugerindo temas em que eu possa vir a dialogar, a conversar, a trocar ideias com vocês, tá bom? Bom, hoje a gente vai começar um assunto bastante interessante e que provavelmente ele vai estar dividido em 2 módulos, certo? Nós vamos começar a conversar hoje sobre inventário e partilhas de bens extrajudiciais. Por que é um assunto interessante? Porque é uma situação em que afogava muito, deixava muito carregado o sistema judiciário e os inventários duravam uma eternidade. Então, com essa possibilidade, né, que nos veio através da Lei 11.441 de 2007, né, que deu a possibilidade para nós, operadores do direito, utilizarmos da prerrogativa de fazer um inventário, a partilha de bens da forma extrajudicial, então tornou mais célere para os nossos clientes, desafogou o sistema judiciário, né? E tornou-se uma coisa assim mais corriqueira, mais rápida. Mas a gente também vai ver que a lei determinou alguns requisitos que nós temos que cumprir, né? E algumas situações que vão possibilitar essa nova, né, formatação de fazer a partilha de bens de pessoas falecidas. Vamos iniciar? Bom, eu vou iniciar aqui com vocês, né, minha cadernetinha, que é especial, tá? Nós vamos começar conversando a respeito, fazendo uma pequena introdução, né, sobre essa parte de inventário e partilha extrajudicial. A gente sabe que com a morte, né, de uma pessoa de forma natural, né, surgem muitos questionamentos acerca de como vai ser essa tramitação da divisão dos bens entre os seus herdeiros e sucessores, né? Essa é uma grande preocupação que fica na família, né? Como vou iniciar? Como vou seguir esses trâmites, esses requisitos, né? Então, eu aconselho, e como de sempre, a gente fazer a leitura do artigo 617 do Código de Processo Civil de 2015. Vamos lá fazer essa leitura. Artigo 615, como de costume, né? Como nós já estamos acostumados no nosso diálogo, eu chamo isso de nosso diálogo, do nosso dia a dia, né? De apresentações e definições. Bom, o artigo 617, ele diz: o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Inciso 1º, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que esteja convivendo com o outro a tempo da sua morte, tá? O inciso 2º, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio,
se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou estes não puderem ser nomeados. Inciso 3º. Qualquer herdeiro, quando nenhum destes estiver na posse e na administração do espólio. Inciso 4º. O herdeiro menor, por seu representante legal. Inciso 5º. O testamento, se lhe tiver sido confiada, o testamenteiro, vamos fazer de novo. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou toda a herança estiver distribuída em legados. Inciso 6º. O cessionário de direitos ou do legatário. Vamos conversar sobre esse artigo e esclarecer, tá? Algumas situações que nós conversamos agora na leitura desse artigo. Esse artigo, se vocês perceberam, a gente falou de legado. O que vem a ser um legado? O legado é a disposição de última vontade pela qual o testador deixa a uma pessoa, a título gratuito, um valor fixado ou uma ou mais coisas de sua herança. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente está falando em herdeiro, nós estamos falando naqueles parentes de primeiro, segundo, terceiro grau, dos parentes por afinidade, os ascendentes, descendentes. Mas quando a gente fala de legatário, nós não podemos confundir com herdeiro. Legatário não é herdeiro, tá? O legatário, ele não é herdeiro, mas ele é sucessor por título gratuito, tá? Uma pessoa, antes de falecer, tá? Determina por sua vontade que aquela pessoa que não é sua herdeira, ela passe a ter parte em alguma coisa que lhe pertence. Seja um bem imóvel, móvel, seja joias, seja valores pecuniários que estejam em contas bancárias, tá? Isso vai depender da vontade do falecido, tá? Então, uma conclusão bem simples e objetiva. Legatário é aquele que se beneficia de um legado. E o que é um legado? Legado é uma disposição de vontade pela qual um testador ele deixa de forma gratuita, tá? Um valor fixado ou um bem móvel ou imóvel, seja lá aquilo que ele desejar dar àquela pessoa assim que ele sair do nosso plano, quando ele for para o plano superior, tá? Eu quero pedir aqui uma observação de vocês com relação às pessoas legitimadas, tá? Que nós vimos no artigo 617, nós vimos quem são as pessoas, lemos as pessoas legitimadas. Se porventura alguém tiver dúvida, volta lá no artigo 617 do Código de Processo Civil e dá uma verificada, correto? Então, as pessoas legitimadas que estão dispostas no artigo 617 do Código de Processo
falecido. Estes 60 dias começam a contar da abertura da sucessão. Quando é que se dá a abertura da sucessão? A abertura da sucessão dá-se a partir da data do óbito. 60 dias da data do óbito, necessariamente os herdeiros e sucessores terão que abrir o inventário, fazer com que a partilha seja realizada. E qual é a punição que isso o fato de não atender ao prazo de 60 dias vai inserir? Multa, cobrança de multa fiscal. Então, se a gente sabe, pessoal, que pela lei são 60 dias da abertura, tá, da sucessão, que se dá na data do óbito, vamos lá prestar atenção, tá? 60 dias é um prazo mais do que suficiente, já que nós temos essa via extrajudicial, né? Nós vamos ver que tem características, requisitos, mas nada que não seja sanável para que a gente possa atender a essas vias, tá? Então, vamos lá. Em que consiste o inventário? Vamos lá. Em que consiste o inventário? Só relembrando aqui para vocês, que eu sei que os colegas que estão me assistindo sabem muito bem em que consiste o inventário. Mas pode ter algum acadêmico que esteja assistindo o meu vídeo e não lembre ou não tenha ainda passado por essa fase. Então, o inventário, ele é a descrição enumerada, registrada, detalhada e pormenorizada, do patrimônio, dos bens e das coisas deixadas pelo falecido. Então, o inventário, ele é um apanhado, ele é uma relação dos bens, né, deixado pelo falecido, para que através destes bens seja realizada a partilha entre os herdeiros e sucessores, correto? Então, o que é que acontece? O que é que a gente pode dizer a respeito da questão do inventário? Antes de 2007, os inventários, as partilhas, a abertura do inventário e as partilhas de bens, elas eram exclusivamente através das vias judiciais. Nós recorríamos ao Poder Judiciário para poder fazer a abertura e fazer a partilha dos bens para os herdeiros. No ano de 2007, com o advento da Lei 11.441, que é a lei que possibilitou a abertura do inventário e partilhas de bens de forma extrajudicial. Como é essa forma extrajudicial? Que órgãos teriam a fé pública, né? Poderiam substituir os juízes para poder realizar a partilha de bens no caso de inventário? Os tabelionatos de notas, pessoal. Então, a Lei 11.441 de 2007, com o surgimento desta lei, tornou-se facultativo o inventário judicial, havendo a possibilidade do inventário ser extrajudicial. Pelas aquelas situações que eu, no início da nossa conversa, falei para vocês, citei para vocês. Uma delas, desafogar o judiciário. Uma outra situação, fazer com que essa
ocorresse de forma mais célere, de forma mais rápida, tá? Com a referida lei, extinguiu-se a obrigatoriedade da intervenção do juiz, desde que sejam observados os requisitos legais. Então, com o advento da lei, tornou-se uma faculdade, tá, dos inventariantes, dos herdeiros, seguir para o lado judicial, que seria um lado mais demorado devido às grandes demandas, tá certo? E passar ao lado extrajudicial, ligado ao órgão dos tabelionatos de notas, órgão esses que têm fé pública, através de um oficial, que é o tabelião, tá certo? E não ter mais a presença do juiz. Mas essa lei, ela trouxe características e trouxe também alguns requisitos a serem preenchidos por esses herdeiros e sucessores. E é justamente isso que nós vamos conversar, que nós vamos debater durante o momento em que estivermos juntos nesse vídeo, certo? Então, com essa possibilidade de você optar pelo inventário, pela partilha extrajudicial, não será mais a sentença, tá? Não será mais o juiz que vai partilhar os bens e que vai proferir a sentença da partilha. Optando pelo inventário extrajudicial, tá? O instrumento que vai representar este ato jurídico é uma escritura pública de inventário e partilhas de bens, tá? Realizada no tabelionato de notas. Então, esclarecida essa parte inicial, nós vamos passar para as características e os requisitos do inventário extrajudicial. É nesse momento que eu peço a atenção tanto dos colegas, né, como também dos acadêmicos que estão assistindo esse vídeo, porque esses requisitos e essas características é que vão efetivamente realizar o inventário e a partilha extrajudicial. Então vamos, seguindo adiante. Para a realização do inventário extrajudicial, são necessários os preenchimentos de alguns requisitos e a apresentação de documentos específicos, com a finalidade de se atentar à condição de herdeiros e identificar os bens integrantes do espólio, tá? Então, falamos aqui em espólio e a gente sabe que o espólio, só para relembrar, são todos os bens deixados pelo falecido. Dá-se o nome de espólio. O espólio, também quero deixar esta observação para vocês, que o espólio, ele responde pelas dívidas deixadas pelo falecido. Não devemos esquecer isso, tá? Então, vamos para os primeiros requisitos, tá? Para a realização de um inventário extrajudicial. Peço a atenção de vocês, tá? E se porventura, por conta do nosso tempo, não der para que eu explique ou ficar alguma dúvida, vocês podem, novamente, eu vou repetir o meu WhatsApp, 81996129933, e vocês podem me mandar questionamentos sobre o assunto de hoje. O primeiro requisito para que ocorra
esse inventário extrajudicial é: todos os herdeiros devem ser pessoas capazes. Pessoal, quando eu falo em pessoas capazes, eu estou dizendo que são pessoas com capacidade civil. A capacidade que nos referimos é a capacidade do exercício, aptidão para praticar pessoalmente atos da vida civil. Essa capacidade, ela deve ser verificada no momento da assinatura da escritura de celebração do negócio jurídico. Eu vou falar com vocês aqui uma questão de muita relevância e de muita importância, tá? Se entre os herdeiros, prestem bem atenção, se entre um dos herdeiros existir limitações orgânicas ou psicológicas, os mesmos são considerados incapazes. Então, se alguns dos herdeiros for caracterizada a incapacidade civil, não vai atender a esse requisito de grande importância para o inventário e partilha dos bens deixados pelo espólio. Então, esse requisito não sendo preenchido, o inventário, a partilha dos bens, não pode ser feita por vias extrajudiciais. Os inventariantes, herdeiros, sucessores terão que recorrer às vias do judiciário. Veja como esse requisito é de muita relevância. Ocorre que, existindo herdeiros incapazes, a Lei 11.441 de 2007, ela veda por completo a possibilidade do inventário e a partilha dos bens deixado pelo espólio ser realizada através das vias extrajudiciais. Vamos passar para um outro requisito. Deve haver concordância de todos os herdeiros. Então, pessoal, como eu estava falando, vimos o primeiro requisito, que foi: todos os herdeiros precisam ser pessoas capazes, e essa capacidade é uma capacidade civil, tá? E vamos agora para o segundo requisito. O segundo requisito diz que deve haver concordância de todos os herdeiros quanto à divisão dos bens do inventário. Pessoal, não pode haver entre os herdeiros qualquer tipo de litígio, celeuma ou desavença entre a partilha ou entre qualquer coisa que esteja relacionada à divisão dos bens. Ocorrendo esse desentendimento, o inventário, a partilha, tem que ir para as vias judiciais. Tem que ter o acompanhamento do juiz. Não pode, tá? É vedado pela lei que, se ocorrer litígios, desavenças entre os herdeiros, essa possibilidade de inventário, partilha de bens por vias extrajudiciais, ela é nula, ela é vedada. Tem que se fazer o inventário através das vias judiciais. Percebam bem, cada requisito desses, tá? É importante que vocês se atentem que não é um requisito ou outro requisito. Tem que estar presente todos os requisitos, bem como todos os documentos que nós vamos verificar mais adiante, tá? Então, caso ocorra
ocorra litígio, conflito acerca da divisão de bens inventariados, existirá a necessidade de se passar para as vias judiciais, certo? Então vamos para um próximo requisito. O falecido não pode ter deixado testamento. Antes de falarmos sobre este requisito de que o falecido não pode ter deixado testamento, vamos aqui relembrar um pouco de testamento, tá? Como eu falei para vocês, as minhas vídeos, minhas vídeos aulas em nosso bate-papo não atinge só a nossa classe profissional, tá? Mas eu quero que ela se estenda também para os acadêmicos, para até as pessoas que não são acadêmicas do curso de Direito, mas tenham interesse em saber sobre o assunto. Então eu gosto de relembrar algumas partes aqui. Então, como eu estou dizendo que um dos requisitos que afastam a possibilidade do inventário extrajudicial, eu quero lembrar a parte de vocês com relação a testamento. O testamento é um ato personalíssimo, unilateral, solene e revogável. Essa revogação, ela pode ser revogada até mesmo por um outro testamento, pelo qual alguém dispõe no todo ou em parte de seu patrimônio para depois da sua morte, tá? Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Existe no inventário extrajudicial um requisito que não pode haver testamento. Em caso de existência de testamento, a utilização da via judicial, ela é obrigatória, e isso está disposto no artigo 610 do Código Processo Civil, tá? E eu gosto muito de fazer essa leitura com vocês, porque eu sei que talvez vocês não estejam aí acompanhando, né, com a legislação. Então eu gosto de mostrar bem a legislação para vocês, tá? E depois, por questões de leitura ou estudo, vocês recorrem à legislação. Vamos lá. O artigo 610, o que é que dispõe ele? Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial, que são aqueles, já vimos 3 requisitos, mas aqui estão 2 requisitos que já falamos: ser capaz e não haver inventário. Caso contrário, tem que recorrer ao inventário judicial. Parágrafo 1º. Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento da importância disposta em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogados ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notorial. Nós vamos ver isso posteriormente, certo? Então, o que é que acontece? É requisito, vamos ver. Com licença, gente. Eu falo demais, a garganta fica seca, mas vamos lá. São requisitos para que ocorra o inventário extrajudicial. Herdeiro capazes, tá? Tem que haver concordância entre todos, não pode haver litígio entre eles. O falecido não pode ter deixado testamento, tá? E um outro requisito é a presença obrigatória de advogado.
mas vamos destrinchar, vamos conversar e pormenorizar essa questão da assistência do advogado. As partes devem estar assistidas por advogado comum ou advogados de cada uma das partes ou defensor público. Ora, se não existe litígio, tá certo? Se não existe nenhum tipo de problema entre os herdeiros, é mais comum que um advogado assista a todos. Mas, mesmo que não haja litígio, alguns herdeiros preferem ter os seus advogados acompanhando este ato jurídico. Então, não há problema nenhum. Ou você pode ter um advogado para todos, ou aquele que quiser ter seu próprio advogado, pode ter. E também um defensor público, se porventura nenhum dos herdeiros tiverem condições de contratar um advogado, ele pode recorrer à defensoria pública, mas é requisito necessário para que o inventário extrajudicial ocorra, é a presença da assistência de um advogado. Queria falar também para vocês aqui o seguinte: o inventário e a partilha não são atos do tabelião, mas sim de herdeiros e dos interessados, tá? Diferentemente do inventário judicial, aonde o juiz, ele faz a partilha, ele prolata a sentença, tá certo? Ele encerra o inventário. Diferentemente aqui do inventário extrajudicial. O tabelião, ele é apenas a pessoa, o oficial responsável para fazer a lavratura da escritura de inventário e partilha. Os advogados têm o papel de conversar, se reunir com os herdeiros, fazer a relação dos bens e daí fazer uma partilha amigável. E mediante esta partilha amigável, leva-se ao tabelião do cartório a partilha já pronta, com a concordância dos seus herdeiros, certo? Mais uma observação aqui que eu gostaria de apresentar para vocês. O tabelião, ele não decide sobre o inventário e a partilha, apenas verifica o cumprimento das exigências legais, qualifica e formaliza juridicamente a vontade das partes. De que forma ele formaliza? Através da escritura pública, tá? De inventário e partilhas do bem do espólio, dos bens deixados pelo espólio. Agora nós vamos passar, isso foram os requisitos que são exigidos por lei, pela Lei 11.441 de 2007, tá? Agora nós vamos passar para os documentos. Primeira fase, verificar se atende aos requisitos legais. Atende aos requisitos legais? Ótimo. Vamos passar para a parte dos documentos que são exigidos também por esta Lei 11.441. Certidão de óbito do autor da herança, a certidão de óbito do falecido, tá? O RG, CPF das partes e do autor da herança, do espólio, do falecido, do decujus. Certidão que comprove o vínculo de parentesco dos
dos herdeiros. Quais são as certidões? Certidão de nascimento ou a certidão de casamento, se alguns dos herdeiros forem casados. Porque lá nesse documento consta a filiação. Certidão de casamento do cônjuge sobrevivente, da viúva ou do viúvo, e dos herdeiros casados, e a apresentação do pacto antinupcial registrado, se for o caso. Pessoal, eu agora vou abrir um parêntese importante, tá certo? Que, ao mesmo tempo, existe a matéria própria sobre isso, que é uma questão de direito de família e não de sucessões, mas está inserida na sucessão. Por quê? Porque é um dos documentos necessários para a apresentação no inventário extrajudicial. O que é o pacto antinupcial? Antes de 1977, quando as pessoas iam casar, o regime legal era o regime da comunhão universal de bens. Era o regime legal, tá? Então, com o advento da Lei 6.515 de 77, tá? 26 de dezembro de 1977, com o advento da Lei 6.515, o regime oficial de casamento deixou de ser comunhão universal de bens para ser comunhão parcial de bens. E aquelas pessoas, tá, que não quisessem adotar esse regime de casamento, tá, elas teriam que ir ao cartório de notas e fazer uma escritura chamada escritura de pacto antinupcial e informar o regime de casamento o qual os noivos pretendiam, certo? Então, para os regimes de casamento como separação de bens, comunhão universal de bens, participação nos aquestos e regime de bens mistos, para esses tipos de regimes que não eram mais os regimes legal, eles teriam que fazer, os noivos, os nubentes, teriam que, antes do casamento, se dirigir ao cartório de notas e pedir para fazer uma escritura de pacto antinupcial, certo? Então, quando eles não iam aos cartórios de notas, não manifestavam a vontade do tipo de regime de casamento que iriam adotar, no silêncio, a própria lei adotava o regime da comunhão parcial de bens, que, adiantando a vocês, é aquele em que, quando as pessoas casam, tudo que construíram antes do casamento pertence a cada um deles. Mas o que eles construírem na constância do casamento, tá? Numa situação de divórcio, na partilha, só entra os bens que foram construídos na constância do casamento. O que foi antes do casamento, tanto para a esposa como para o esposo, tá? Não entra na partilha em situação de divórcio. Então, voltando à nossa questão aqui dos documentos necessários para o inventário extrajudicial. Por que que ele solicita a certidão de casamento, tá, dos herdeiros,
para que seja analisado o regime de casamento, porque se aconteceu posterior, o casamento foi posterior a 1977, obrigatoriamente, se o regime não foi comunhão parcial de bens, tem que haver um pacto antinupcial, certo? Isso são os documentos que são exigidos no momento em que você está facultando pelo inventário, pela partilha dos bens do falecido extrajudicialmente, tá bom? Então, vamos seguindo, vamos adiante. Qual outro documento necessário para que se dê continuidade a essa tramitação do inventário extrajudicial? A certidão de propriedade dos bens deixados pelo falecido. Só um momento. Por quê? Porque na hora da partilha precisa ser comprovado que aqueles bens que estão sendo partilhados realmente pertenciam ao falecido, certo? Então se dirige ao cartório de imóveis da jurisdição daquele imóvel e solicita-se uma certidão de propriedade. Aí vocês podem me perguntar: e se os bens deixados pelo falecido não estavam registrados no cartório de registro de imóveis? Vamos supor que o falecido tenha deixado apenas bens dos quais ele possuía apenas a posse. Então, o que vai ser apresentado como documento legal daquele imóvel pode ser uma promessa de compra e venda, pode ser um recibo de compra e venda, pode ser uma declaração de que o falecido adquiriu em determinada data aquela propriedade. Mas algum documento que a família, que os herdeiros tenham para comprovar que aquele bem realmente pertencia ao falecido, seja ele tendo a propriedade ou seja ele tendo a posse, certo? Um outro documento necessário para a comprovação de bens móveis, por exemplo, se o falecido deixou automóveis, então o documento do carro no nome dele, ou então uma certidão do Detran informando, que aquele veículo pertencia ao falecido. Pode também o falecido ter uma sociedade, ter participação em cotas de uma sociedade. Se esse fato existir, basta ir à junta comercial do estado e solicitar uma certidão, de cotas de participação daquele sócio. E aquelas cotas também vão entrar na partilha dos bens, certo? Um outro documento que é exigido para o inventário extrajudicial: certidão negativa de tributos em nome do espólio. Essa certidão negativa de tributos é municipal, estadual e federal. Essas certidões, elas podem ser tiradas via internet, Certidão de situação de ocupação e aforamento, caso alguns dos imóveis a serem partilhados, eles pertençam ao patrimônio da União. Quando a gente conversou no módulo, no minicurso de Direito Imobiliário,
Eu cheguei a falar para vocês que tinha imóveis que pertenciam, parte deles pertenciam ao patrimônio da União, a Marinha. Então, nesse caso, se algum imóvel tiver, ou algum imóvel da partilha, ele for parte da Marinha, seja no sistema de ocupação ou aforamento, posteriormente nós vamos conversar sobre essa distinção entre ocupação e aforamento, tá? Mas nesse sentido, se tiver algum bem que seja parte da Marinha, nós vamos ter que, nós advogados, vamos ter que providenciar para o nosso cliente uma certidão de que aquele imóvel não é um terreno próprio, ele é um terreno que tem ao patrimônio da União, ok? E por fim, nós temos, tá, uma outra situação, porque se porventura existir dentre os imóveis a serem partilhados imóveis, tá, que são rurais, nós vamos ter que adquirir o certificado de cadastro do imóvel rural, que é o CCIR, Certificado de Cadastro de Imóveis Rural, tá? Isso se houver no meio da partilha algum imóvel rural, uma fazenda, um sítio, tá? A ser partilhado. Esse certificado nós solicitamos ao INCRA e pode ser solicitado através do site do INCRA na internet. Nós temos também, tá, que apresentar como documento uma certidão de inexistência de testamento, tá? Essa certidão, ela pode ser procurada, pode ser dada entrada em vários cartórios do registro específico do imóvel, ou para poupar tempo, tá? Poderá ser suprimida essa certidão por uma declaração das partes envolvidas, dos herdeiros, da viúva, tá? No corpo da escritura, tá certo? E por fim, nós vamos falar de procuração, tá? Esta procuração, ela só entra como documento necessário para a partilha dos bens no inventário extrajudicial, se no momento da assinatura, tá, da solenidade, da assinatura da escritura de inventário e partilha dos bens, alguns dos herdeiros não puderem estar presentes. Se porventura, naquele dia da assinatura, um dos herdeiros, por algum motivo, não puder estar presente ao ato solene, ele vai outorgar uma procuração para seu advogado, uma procuração específica, tá? Para a assinatura da escritura, tá? Para seu advogado. E essa procuração, ela tem que constar na escritura, tá? Ela tem que constar na escritura. Por quê? Se porventura ela não for apresentada no momento da assinatura da escritura de inventário e partilha dos bens, qualquer um dos herdeiros, através de vias judiciais, pode anular o ato, tá? Pode fazer a nulidade daquela escritura de inventário e partilha dos bens, tá? Algumas observações aqui que eu queria dizer a vocês, que além desses requisitos e além desses documentos a serem apresentados, tem um requisito apresentado na Resolução 35 de 2007 do CNJ, no seu artigo 23, que diz:
Os documentos apresentados no ato da lavratura da escritura pública devem ser originais ou em cópias autenticadas, tá? Salvo, existe uma ressalva, que os documentos de identificação têm que ser os originais. Por exemplo, o RG, a CNH, aquele que é advogado que está advogando em causa própria, aquele herdeiro, apresentar a original da sua OAB. Então, não esquecer que, além de constar essa prerrogativa de documentos na própria Lei 11.441 de 2007, também consta na resolução do CNJ de número 35 de 2007, no seu artigo 3º, tá bom? Essa foi, acabamos de ver requisitos e documentos necessários para a lavratura da escritura de inventário e partilha de bens extrajudicial. Nós vamos agora entrar num ponto importante, tá? Que é um dos requisitos, tá? Para que ocorra essa possibilidade do inventário extrajudicial, que é a assistência do advogado. É a nossa assistência pessoal, a assistência dos meus colegas, né? A presença do advogado ou defensor público é requisito indispensável à realização do inventário extrajudicial. Requisito indispensável. É exigido na lavratura da escritura que conste o nome dos advogados e os seus respectivos registros na OAB. O tabelião não pode indicar advogados, nem tampouco deixar no cartório, no tabelionato, advogados de plantão à espera de inventariar, de herdeiros, né, para fazer os inventários. As partes podem ser representadas por um único advogado, como eu já havia falado, ou cada uma das partes pode constituir o seu próprio advogado. E aquele herdeiro que é advogado, ele advoga em causa própria, tá? Importante, não se faz necessário o instrumento procuratório. Veja, pessoal, o que eu estou querendo dizer a vocês para que não haja confusão. Não é um documento obrigatório. Por quê? Porque os advogados vão estar presentes para assinarem a escritura pública de inventário e partilhas de bens extrajudicial. Agora, a procuração, ela só passa a ser obrigatória quando um dos herdeiros não puder estar presente no ato solene da assinatura da escritura de inventário e partilha de bens extrajudiciais. Aí sim, o instrumento procuratório passa a ser um documento obrigatório, tá? Agora, se não houver essa representação, eu estou só relembrando a vocês, pode algum dos interessados sugerir a nulidade do ato por vias judiciais, tá? Comprovando em juízo a ausência do instrumento procuratório. Foi isso que a gente conversou lá no início, quando eu falei da presença dos advogados, tá? Nós vamos conversar aqui sobre os documentos agora em relação aos imóveis, imóveis urbanos e imóveis rurais, se assim o falecido tenha deixado. Nos imóveis urbanos, será necessário a certidão de propriedade expedida pelo cartório de
E aquilo que eu falei para vocês, não existindo a propriedade, tá? Se o falecido não tinha seus imóveis regularizado com a propriedade, ele tinha apenas a posse, ele vai apresentar, os herdeiros vão apresentar algum documento que comprove a posse daquele imóvel, seja uma promessa de compra e venda, um recibo, uma declaração, algum documento que comprove, seja um documento, por exemplo, o imóvel foi adquirido num leilão, a gente tem a carta de arrematação, o imóvel foi adquirido por ação de uso capião, nós temos também a sentença que determinou que aquele imóvel passou para o falecido, tá? Como nós já vimos nos módulos passados, quando conversamos sobre direito imobiliário. Cadastro imobiliário na prefeitura ou carnê do IPTU, apresentação do carnê do IPTU, uma certidão negativa de tributos municipais incidentes sobre o imóvel, vai à prefeitura e solicita uma certidão negativa dos tributos municipais, que não está devendo ao tributo, à tributação municipal. E em se tratando de apartamentos, é necessário uma declaração de quitação de condomínio assinada pelo síndico do apartamento, da edificação. São os documentos necessários que precisam ser apresentados para os imóveis urbanos, que compõem a partilha de bens deixado pelo espólio. E os imóveis rurais, aos imóveis rurais, nós vamos precisar também da certidão de propriedade, tá? Expedida pelo cartório de registro imobiliário. Nós vamos precisar de uma cópia autenticada da declaração de ITR. Vamos relembrar o que é ITR? É o Imposto Territorial Rural dos últimos 5 anos, ou uma certidão negativa de débito do imóvel rural, emitida pela Secretaria da Receita Federal, tá? Importante, lembram do certificado de cadastro do imóvel rural expedido pelo INCRA, tá? Que foi documentos que a gente viu que eram necessários para compor o inventário na modalidade extrajudicial. Nós vamos ter também que acostar àqueles imóveis rurais, tá certo? O CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que eu já conversei com vocês e disse que é só entrar no site do INCRA que nós vamos obter esse documento, tá certo? Para os bens móveis, isso que a gente conversou até agora foi para os bens imóveis. Para os bens móveis, tá certo? A comprovação de titularidade de bens, se houver. Por exemplo, se houver um veículo, o documento do carro ou uma declaração do Detran. Se existir contas bancárias com valores, nós vamos precisar dos extratos bancários para poder acostar no processo de inventário extrajudicial. E lembram que nós falamos também nas questões de cotas societárias, se porventura o falecido tiver feito parte de alguma sociedade e tiver cotas, nós vamos precisar de uma certidão da junta comercial, tá certo? Que especifique o quantitativo de cotas que o falecido tinha, porque vai entrar também no rol de bens deixado pelo falecido e vai ser necessário ser incluso
na partilha dos bens, tá? Eu quero fazer alguns esclarecimentos, tá certo? Aqui, antes de terminarmos, porque para não ficar muito extenso, eu vou fazer um segundo módulo, onde nós vamos conversar sobre os impostos a serem recolhidos e o registro dessa escritura de inventário e partilha extrajudicial. Vou fazer alguns esclarecimentos antes de terminarmos a nossa conversa. Com a assinatura da escritura de inventário e partilha de bens extrajudicial, são produzidos automaticamente os efeitos do inventário, independentemente de homologação judicial. A escritura pública de inventário e partilhas de bens extrajudicial é um documento público, tem fé pública e não se faz necessária a homologação do juiz. O segundo esclarecimento que eu tenho para vocês: para realizar a transferência dos bens para os herdeiros, é necessário a apresentação da escritura do inventário no cartório de registro imobiliário, nos locais competentes de cada imóvel. Os bens imóveis, eles vão ser os herdeiros, para mudar a titularidade dos bens que lhe coube, vai ter que levar ao cartório de registro imobiliário da jurisdição a aquele imóvel pertence. Desculpa, pessoal, pertence. E se for bens móveis, eles vão levar até o DETRAN para que a transferência de propriedade seja realizada. Certo? Agora, com relação às cotas que porventura possa existir do falecido em alguma empresa, tá certo? O herdeiro, ele pode levar a escritura pública de inventário e partilha extrajudicial ao cartório de registro civil de pessoas jurídicas, tá? Ou na junta comercial, tá? No caso da sociedade, certo? No caso, havendo sociedade em alguma empresa, ou o herdeiro leva na junta comercial para que seja feita a modificação de propriedade das cotas, ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. E com relação a algum valor pecuniário que o falecido tenha deixado, é só comparecer com a escritura no banco, tá? Para que o dinheiro seja ou transferido para a conta do herdeiro ou seja sacado de imediato. Então, pessoal, nós hoje estamos terminando essa parte, tá? Nós vamos continuar, né? Vai ter o segundo módulo sobre essa questão de inventário extrajudicial, tá? Aonde nós vamos abordar os impostos que incidem sobre essa modalidade, tá? De inventário, e também nós vamos conversar sobre as alíquotas que são inseridas no valor destes impostos. E, por fim, nós vamos conversar sobre a parte do registro, tá? A parte final do registro da escritura de inventário e
partilha dos bens deixados pelo falecido, tá? Eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Peço que vocês divulguem os meus vídeos, tá? Que, mais uma vez, não só no momento eu estou abordando algumas questões jurídicas de relevância, tá? Mas eu também vou intercalar outros assuntos relacionados a questões de recursos humanos, as questões administrativas, questões empresariais. Então, não vai ser um canal só de questões jurídicas, mas também vai ser um canal aonde vai abranger a parte administrativa, a parte de administração de empresas, a parte de gestão de pessoas, parte de recursos humanos, a parte de relacionamento interpessoais. Então, nós temos uma gama imensa de assuntos para conversar. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa tarde a todos e até a próxima. Beijo para todos.